O processo de luto é um caminho que se faz, que se percorre quando acabamos de passar por uma perda física ou material, mas aqui estamos a falar de perdas físicas, porque são as mais difíceis de lidar. Este processo de luto é composto de 4 fases. Elas são o choque, a negação, a desconstrução e a reconstrução. É todo um caminho que é feito através de ferramentas do luto e que servem para nos ajudar na nossa cura. E sim, nós podemos falar de cura quando falamos do processo de luto, porque todas as doenças têm origem na nossa alma. Elas começam na alma e depois refletem-se no físico. Nós somos compostos de corpos independentes uns dos outros. O primeiro é o corpo físico, depois o vital, o mental abstrato e o emocional, que estes dois compõem a alma. E depois temos uma ponte que se chama Antakarana, em sânscrito, que nos une à tríade superior, ou seja, mental abstrato, que é o Manas, Buddhi, ou intuição, e Atma, que é tem ligação com a mônada. Então, este caminho do luto é composto de 4 fases, pelo menos para a maioria dos terapeutas. Alguns, como a Elizabeth Kubler-Ross, que é uma médica americana que trabalhou muito no acompanhamento de doentes em fase terminal, e ela dividiu este processo em 5 fases. Mas para outros terapeutas elas reduzem-se a 4 fases. Para todos os terapeutas as fases são as mesmas, simplesmente alguns dividem mais essas fases, enquanto outros multiplicam, mas elas são as mesmas. Então, a primeira fase, que é a fase do choque, que ocorre no momento em que nós recebemos a notícia ou que assistimos ao último fôlego de alguém que nos é muito querido, de um pai, de uma mãe, de um filho, do marido, da esposa. E ocorre neste momento aquilo que nós muitas vezes designamos como ficar sem chão. Esse ficar sem chão, ou entrar por um buraco abaixo, é como se fosse... ela faz parte do próprio processo de luto, que há algo que é destilado em nós e que nos serve como uma armadura daqueles cavaleiros da Idade Média, ou como se fosse criado um campo à nossa volta, em que era uma betoneira está a pôr cimento lá dentro e construímos aquele muro ao lado, à volta dos nossos diversos campos, o emocional e psíquico, e que por sua vez vai proteger o físico, porque se não fosse devido a esta proteção, muitas vezes o choque é tão grande que o próprio físico seria posto em causa. Ele não suportaria este impacto. Então essa proteção ela ocorre de maneira universal,
sem que nós tenhamos consciência disso. Depois, a seguir, vem a fase da negação, que é quando nós procuramos a pessoa, vamos consultar as mensagens de voz para ver se há uma mensagem daquela pessoa, em que mesmo na rua até procuramos a pessoa, porque há uma não aceitação. Mas, entretanto, esta proteção natural, ela, com o passar do tempo, vai se desvanecendo. E à medida que ela se desvanece, nós vamos tomando mais consciência da realidade. Então começa aqui a fase mais dolorosa do processo de luto. É aquela fase em que nós nos sentimos verdadeiramente no fundo do poço, em que sentimos que já batemos tão baixo que não podemos ir mais baixo. E quando estamos lá no fundo, é aí que nós pomos tudo em questão. Muitas vezes, muitos conceitos e ideias que tínhamos antes mudam completamente. Mesmo a maneira como nós vemos as pessoas e a própria maneira de se relacionarem uns com os outros, e todos esses conceitos se desvanecem e nós subimos uma profunda transformação. E depois, a seguir à fase da desconstrução, vem a fase da reconstrução, que é aquela em que nós já estamos praticamente curados, em que tomamos decisões para a nossa vida em relação a todas essas mudanças que ocorreram durante o processo, e é nesta altura que muitas pessoas decidem mudar de casa, mudar de bairro, mudar de profissão, que decidem dedicar a vida a honrar aquele que partiu. Outros decidem ir fazer uma viagem iniciática, têm aquela necessidade de solitude e de se encontrarem apenas com eles e com Deus. E tudo isto que acontece é normal, mas quando chegamos ao fim do processo, embora lá no início, em que nós tínhamos medo, em que nós rejeitávamos o processo de luto, que dizíamos, não, o processo de luto não é para mim, eu nunca vou conseguir sair deste estado em que estou, mas com o passar do tempo nós damos conta que evoluímos dentro do processo, mesmo se este processo se fez passo a passo, um dia de cada vez, mas o importante é que ele ocorreu. Nós não regredimos, nós fomos sempre no sentido de dar um passo para sair daquele estado. Passamos por todos estes questionamentos, todas estas alterações, a maior parte devido também aos medos, ao pouco conhecimento que temos daquilo que é a morte, porque é nela que se originam todos os nossos medos. E no fundo, nós apercebemos-nos que o processo de luto não é um inimigo, é um amigo que nos acompanhou, que estava lá para nos orientar, para nos apoiar, para servir de escuta, para nos dar mais consciência de todo este processo.
E através de terapias, de exercícios, de todas essas ferramentas de luto, quando seguimos um acompanhamento, quando não seguimos um acompanhamento, ele faz-se, na maioria dos casos, faz-se da mesma maneira. Só em casos muito raros é que o processo de luto é bloqueado, mas nestes casos é mesmo a própria pessoa que não quer sair daquele estado, porque por essa falta de conhecimento nós precisamos da dor para sentir que a pessoa que partiu continua presente na nossa vida. Ora, através do processo de luto, nós damos conta de que não é através da dor que nós nos devemos relacionar com a pessoa que partiu, mas através do amor. E no final de todo este processo, nós fomos construindo aquela relação que existia exteriormente com a pessoa que partiu, ou seja, o conversar, abraçar, rir, fazer coisas juntos, que já não existe mais. Construiu-se de uma outra maneira no interior de nós, de tal maneira que nós podemos fazer tudo aquilo que fizermos, podemos festejar a vida, podemos ir para longe, ir fazer uma longa viagem, que nós sabemos que não temos que nos preocupar em esquecer aquela pessoa, porque ela está dentro de nós, e é aí que nós atingimos a nossa paz. Depois depende de cada um. Eu, no meu caso, o caminho que eu tomei a seguir a todo este processo, porque, como sabem, eu falo por experiência própria. Eu mesma passei por uma perda muito grande, a minha filha de 20 anos que morreu num acidente de carro. E no final de todo este processo, eu escolhi os estudos, escolhi aprofundar mais o estudo das religiões, a teosofia, a filosofia, e aproximar-me mais daquilo com que me identifico hoje, que é isso que nós todos fazemos de uma maneira ou de outra, procurar a melhor maneira de se aproximar e compreender o mundo daquele que partiu e que amamos. Não há certo e não há errado. Tudo isto tem um nome e chama-se amor.